Olá, amigos, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa plataforma Alcancemos Mais. É a segunda aula aí do método Influenciar, onde nós estamos passando alguns conhecimentos, compartilhando, conhecimentos a você, líder, instrutor bíblico, a você interessado em levar mais pessoas ao reino de Deus. E nós já estamos aqui com o nosso convidado especial, o pastor Marcos Santiago. Olha, pastor, a primeira aula foi excelente, mas agora nós vamos ao ponto aí na parte prática, não é isso mesmo? Exatamente. Ayane, agora a gente vai ensinar o pessoal a dar estudos bíblicos com muito sucesso, com respostas muito certas em todas as ocasiões. Esse é o tema da nossa aula, como dar estudos bíblicos com sucesso. E eu já começo perguntando, pastor, o que é dar estudos bíblicos? Parece uma pergunta simples, mas acho que não é, né? Dar estudos bíblicos é usar o dom que o Espírito Santo nos confere de ensinar e usarmos o conhecimento que Deus nos dá sobre a sua palavra, fazendo com que aquilo que sabemos se torne testemunho para as pessoas com quem nós nos relacionamos, sejam amigos, familiares e assim por diante. Então, isso é dar estudos bíblicos, né? Aparentemente, para algumas pessoas é algo muito difícil, porque algumas têm medos, têm dificuldades de comunicação, de expressão, mas, na prática, é uma forma de testemunhar sobre o amor de Deus. E por que ensinar a Bíblia? Primeiro, porque Deus nos deu o privilégio de sabê-la, de conhecê-la. Segundo, porque há pessoas que não conhecem. E toda a escritura que é inspirada, ela é útil para a educação, para a justiça. Ou seja, através das escrituras nós conhecemos quem é Deus, a sua forma de amar e salvar. Por isso que a gente ensina a Bíblia para as pessoas, para elas saberem como Deus as salvou. Muito bom, pastor. E agora, olha, eu quero te convidar a pegar aí o seu bloquinho de anotações, seu celular, seu tablet, que chegou a hora das dicas. Pastor, você tem uma vasta experiência aí em ensino da Bíblia, em classe bíblica. A sua área, aqui na União Sudeste é sobre isso. Dá aí alguns passos para os nossos alunos de como dar um estudo bíblico de sucesso. Primeiro, a gente tem que trabalhar as nossas expectativas. Nós temos que olhar para uma parábola dos 4 solos, onde a semente ela cai em diferentes solos e tem diferentes formas de frutificação ou não. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente precisa ir para o estudo bíblico sabendo que nem todas as pessoas elas se batizarão. Isso é importante. Nós desejamos que todas se batizem, mas nem todas vão dar uma resposta afirmativa quanto ao batismo. E isto não quer dizer que esta pessoa vai se perder, porque não é o batismo que salva, essa não é a compreensão adventista. A compreensão adventista é que o batismo é um testemunho público de que a salvação já é uma experiência na vida daquela pessoa. Então, dentre as dicas, a gente já vai estudar a Bíblia com as pessoas, primeiro, amando as pessoas e desejando a salvação das pessoas. E não apenas para cumprir um requisito, uma atividade dentro do corpo cristão no qual nós pertencemos, né? Outra questão aí a gente pode trabalhar por fases. Antes do estudo bíblico, eu tenho que preparar a roupa que eu vou usar, eu tenho que preparar a minha Bíblia, tenho que pegar o kit, o tipo de estudo bíblico que eu vou oferecer, se é sobre profecia, se é sobre livros da Bíblia. E aí, quando eu separar o meu material, eu preciso também orar. Pedir a Deus que me use, que me abençoe. Eu preciso preservar a pontualidade. Se o estudo é às 15 horas, eu preciso chegar 10 minutos antes. E chego 10 minutos antes com o propósito de usar esses 10 minutos para dialogar, conversar com a pessoa, ouvir um pouquinho as histórias daquela pessoa. Mas é muito importante, Ayane, que você, de forma antecipada, descubra qual é a religiosidade daquela pessoa, se ela é de alguma outra denominação, se ela não acredita em nada, qual é a profissão daquela pessoa. Quanto mais informações você tiver sobre a pessoa com quem você vai estudar, será melhor para você usar as melhores estratégias para ensinar aquela pessoa de acordo com a forma de entender dela. E, pastor, normalmente nesse processo aí acontecem alguns erros, né? Quais são os erros aí mais cometidos, os equívocos aí pelos instrutores bíblicos que podem comprometer um resultado final, né? Olha, eu vou te contar um que ele é até engraçado, mas quando eu falo o pessoal não acredita. Mas há ocasiões em que o inimigo de Deus, o diabo,
ele usa o cachorro. E o cachorro late, e late, e late. Eu costumo até dizer a diferença do cachorro do rico e do pobre, é que o cachorro tem pelo, do pobre tem peladeira. O cachorro do pobre late, 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 quer morder. O do rico, ele fica lambendo a perna da gente. E eu sei que você que dá estudos bíblicos já passou por isso em alguns momentos. O erro. O cachorro é o melhor amigo do homem, dizem, né? Se você tratar mal o cachorro da pessoa com quem você estuda a Bíblia, essa pessoa já não vai ter um afeto muito grande por você. Um outro erro, tem pessoas que quando chegam pedem água, tá certo? Eu peço água para não correr o risco de a pessoa, ao me oferecer café ou outras substâncias que eu não uso, eu rejeitar e aquilo constranger a pessoa. Então eu peço água, mas eu tomo a água bem devagar. Porque se eu tomar muita água, vai me dar vontade de ir ao banheiro. A pessoa se preparou para me receber na sala dela, mas não se preparou para me receber no banheiro dela. Esse é um erro, quando você pede para ir ao banheiro da pessoa. Um outro erro envolve comida. Muitas pessoas oferecem para a gente uma comidinha, um lanchinho. Não tem nada de errado em lanchar, em comer. Só tem que tomar cuidado para você não comer tanto que a pessoa fique envergonhada e acabe pensando assim, puxa, eu não vou oferecer mais nada para essa pessoa porque ela comeu demais. Outro erro, você fazer elogios equivocados. Vou dar um exemplo. Nossa, que criança linda, olha, seu neto. Mas às vezes é o filho da pessoa. Às vezes a pessoa tem lá fotografias e você vai se referir àquelas fotografias dando às pessoas semelhança a outras pessoas que você conhece. Ninguém gosta de ser comparado com ninguém, então tome este cuidado. E em relação à Bíblia, um dos erros é a pessoa comparar a religião adventista com outra denominação ou criticar as outras denominações, falar que as outras estão erradas e a adventista é a certa. São erros que devem ser totalmente evitados, além de inúmeros outros que a gente daqui a pouco pode falar para vocês. E, pastor, me veio à cabeça aqui, enquanto você estava falando, sobre, às vezes, a pessoa pode fazer uma pergunta e o instrutor não está preparado ali. E, às vezes, ele acaba, assim, vai tentar explicar, assim, bola, e ali a pessoa vê um despreparo. O que dá para dizer, assim, em situações como essa, quando você não sabe responder? Olha, quando eu comecei a dar estudos bíblicos, eu aprendi que eu deveria dizer assim, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou te dar essa resposta na próxima aula. E não há nenhuma dificuldade em reconhecer que você não sabe. Nós estamos estudando juntos, nós não somos donos da verdade. Mas hoje, com a tecnologia, Ayane, a gente não precisa deixar as pessoas esperando uma semana, 2 semanas, dependendo ali do tempo, da pausa do estudo bíblico. Se eu tenho o telefone, dependendo da pergunta, eu entro no Google e digito assim. Vou dar um exemplo de uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Quem é Miguel na Bíblia? E, às vezes, a pessoa não sabe responder, não sabe os textos bíblicos. Ele entra no Google e escolhe assim, e digita assim, quem é Miguel na Bíblia? E coloca na frente IASD, ou Igreja Adventista. Porque aí todas as respostas que surgirem são respostas confiáveis e são respostas de alguns pastores adventistas, de autoridades que a igreja tem para darem estas respostas. Aí você pode fazer a leitura para a pessoa, talvez vai surgir um vídeo, você pode mostrar o vídeo para a pessoa e assistirem juntos, ela vai ter aquela resposta, e ao invés de você deixar a pessoa esperando, você responde imediatamente. Ou você ainda pode usar o seu smartphone e ligar, fazer uma chamada de vídeo para um pastor, para um irmão da igreja, tenha mais esclarecimento, e naquela chamada de vídeo, você então pede que a pessoa dê a resposta em tempo real para o estudante da Bíblia. Ótima ideia, pastor. Tenho certeza que o pessoal aí já anotou, os alunos já estão atentos a essa dica. E falando em tecnologia, nós sabemos que hoje, né, o contexto de pandemia, ele assim, impulsionou ainda mais o uso da tecnologia para as aulas, para as relações entre as pessoas e, claro, também o estudo bíblico, né? Nós vemos aí vários exemplos dentro da Igreja Adventista de pessoas que têm usado a tecnologia para estudar a Bíblia. Pastor, como dar estudos bíblicos através da tecnologia? Usando, né, a tecnologia. Muito interessante essa pergunta, muito atual, muito necessária. A tecnologia que nós usamos hoje, ela é baseada num princípio que é do toque.
Então, nós tocamos na tela e princípio do toque. Esse princípio foi tirado das experiências humanas. A tecnologia está muito voltada também para o sentido da visão e também da audição. Então, ao dar estudos bíblicos pela internet, você precisa criar condições para que as pessoas tenham diversos dos seus sentidos sendo resgatados, sendo convocados, apelados para que elas experimentem aquele estudo bíblico de forma sensitiva. Vou dar um exemplo. Quando eu estudo a Bíblia com alguém lá em Minas Gerais, de novo, a minha terrinha, eu falo assim com as pessoas: olha, nesse estudo bíblico de hoje, eu quero te mandar algo que hoje me faz muito bem. Aí eu mando uma imagem de um pão de queijo. Na hora, a pessoa recupera da sua memória a identidade do que é o pão de queijo, ela recupera da memória afetiva a relação que ela tem com o pão de queijo, e ela pode me responder assim: nossa, pão de queijo é uma delícia. Então, eu usei um elemento digital para poder provocar uma reação física, fisiológica. Eu posso, por exemplo, mandar o estudo bíblico na forma de áudio, porque na forma de áudio, a minha fala ela vai ter oscilações. E aí eu posso falar mais enfaticamente, eu posso falar mais lentamente, eu posso falar com emoção, eu posso tirar um pouco a emoção. E nesse retratar do estudo na forma de áudio, eu consigo fazer a pessoa experimentar através da minha voz a emoção que eu sinto para com o texto da Bíblia. São algumas formas de a gente poder envolver a pessoa a desejar mais ainda o estudo bíblico pela internet. Você precisa ter, obviamente, um smartphone ou um computador, acesso à internet. Existem diversas plataformas, o Google, o Meet, o Zoom, você pode usar qualquer uma delas, você pode usar até o próprio WhatsApp, que te dá a oportunidade de uma chamada de vídeo. Nesse sentido, guia de estudos. A pessoa pode ter o guia de estudos impresso lá, você o seu aqui, você vai acompanhando, ou você pode mandar as perguntas via mensagem de texto, onde a pessoa, ao receber, ela responde a você, na forma de áudio, pode responder também na forma de texto. Muito bom, pastor. E para concluir aqui a nossa aula, a última pergunta é uma pergunta bem interessante: como ensinar a Bíblia para pessoas com deficiência? Isso já é feito nas igrejas? E como isso é feito? Ou como pode ser feito? Primeiro, Ayane, quando a gente vai à Bíblia, 60% dos milagres que Jesus fez foi para pessoas com deficiência. Ele fez milagres de ressurreição, multiplicação dos pães, acalmar a tempestade, mas 60% foi destinado a pessoas, milagre destinado a pessoas com deficiência. Então, primeiro, sensibilidade. A gente precisa ter sensibilidade. Qual é a deficiência que a pessoa tem, qual é a limitação que a pessoa tem, ou quais são as capacidades que a pessoa tem que fazem com que, nesse tratar com essa pessoa, eu a trate de forma digna, respeitosa, e não diminuindo por causa da sua condição física ou mesmo condição cognitiva. Então, primeiro, respeito, conhecimento de qual é a deficiência, estudar essa deficiência. Hoje já existem muitos estudos que me ensinam a lidar com as pessoas independente da sua condição, e aí eu me envolvo com essa pessoa dentro da condição dela e não da minha condição. E aí eu vou trabalhar dentro do tempo de entendimento daquela pessoa. Dependendo da deficiência, eu me sacrifico um pouco em termos de tempo e de recursos. Vou fazer um curso, por exemplo, Libras, eu posso estudar Libras para eu me comunicar com mais assertividade. Eu posso pegar, para alguém que precisa do Braille, eu posso adquirir uma Bíblia em Braille para facilitar o processo de entendimento daquela pessoa. Tem um assunto, não é uma deficiência, mas é uma insuficiência, que é o analfabetismo. Quando eu for estudar a Bíblia com alguém que não sabe ler, eu leio para essa pessoa apontando o dedo onde estou lendo, para que ela saiba que o que eu estou falando é exatamente o que está escrito ali. E, logicamente, eu crio uma relação afetiva com a pessoa para que ela ouça a minha voz, através da leitura da Bíblia ali, como uma voz de autoridade para ela. E aí, exatamente isso, estudar sobre possibilidades, formas de favorecer estas pessoas na forma de entendimento que elas têm, quanto a diversos conteúdos da vida, mas principalmente a forma de entendimento da Bíblia. Excelente, pastor. Quero te agradecer por mais uma aula muito boa, com muito compartilhamento de conhecimento, dicas. Tenho certeza que você aprendeu muito e já quero te convidar a estar conosco na próxima aula para aprender ainda mais e colocar em prática aí na sua igreja e na sua vida. Até mais.